Aleluias. Graça e paz, queridos. Amém. Podem assentar rapidamente, que o meu horário está bem estourado, né? Mas prometo acabar no horário. Amém? Senhor, que nos dê graça. Rapidamente, para ganharmos tempo, o livro de São João, capítulo número 8, versículo de número 1 a seguir. João capítulo 8, versículo 1 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e se assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que viessem de que se acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na areia. E como insistissem, perguntaram de novo, dizendo: Aquele que dentre vós estás em pecado, seja o primeiro para atirar a pedra nela. E inclinando-se, escrevia sobre na terra. Quando o viram, pois, saíram um a um, e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Até aqui. Amados, o Senhor falou muito forte enquanto eu buscava Ele hoje à tarde, e eu quero dar um título a essa mensagem: As 3 vezes que Deus escreveu na terra com as suas mãos. E nós vamos pontuar algumas coisas da parte de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos levar a um limiar profundo da sua palavra nessa noite. Eu peço que nesse momento, em nome do Senhor Jesus, você não se distraia. Você veio aqui para dar o seu culto racional, a tua adoração a Deus. Se você só, em caso de necessidade grande, você levante para ir no banheiro, você conversa com alguém do lado, você está aqui para ouvir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você não está ouvindo para ouvir o pastor Delta, porque agora eu peço a Deus que eu diminua e que Ele se engrandeça no nosso meio. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido, mas eu vou deixar ele um pouquinho aqui de lado, porque eu primeiro quero começar na primeira vez em que Deus escreveu com a sua mão aqui na terra. E nós bem sabemos que a primeira vez que Deus escreveu com o seu dedo aqui na terra foi lá no início de tudo, lá com Moisés. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai para buscar a Deus, Deus deu para ele as tábuas de pedra, escritos os 10 mandamentos. E ali Deus, diz a palavra, que Deus escreveu com o seu próprio dedo naquelas pedras. Olha que tesouro esse incalculável. O próprio Deus escreveu com a sua mão, com o seu dedo, marcando o quê? Uma história para o povo judeu, o povo que estava numa escravidão, o povo que estava saindo de uma escravidão de 430 anos, um povo que tinha a terra prometida, uma promessa de um Deus Todo-Poderoso. Enquanto Moisés sobe para orar, sobe para ter um momento com Deus, Deus dá um privilégio de poucos, único. Escreveu com o seu dedo numa tábua e deu para Moisés: Olha, você vai levar as leis, não só os 10 mandamentos, mas as leis do meu povo, aquilo que meu povo tem que praticar para ter uma intimidade, uma comunhão comigo.
Ou seja, ali o próprio Deus estava forjando o caráter do seu povo. Então a primeira vez que Deus se manifesta escrevendo em tábuas de pedra, Deus forja o nosso caráter. A primeira vez que Deus se manifesta na terra, usando sua mão, Deus começa a forjar o caráter do povo de Deus na terra, e não mudou até hoje. Os 10 mandamentos não foram abolidos. Lá no Novo Testamento, Jesus resumiu eles em 2, que não deixa de existir os 10 embutidos dentro dele, que os primeiros 4 mandamentos fala Jesus assim, olha lá em Mateus, se não me falha a memória, Mateus 22, 37 até o 40, Jesus diz assim, olha, amarás o seu Deus, o primeiro mandamento, grande mandamento, amarás o seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento maior, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, do primeiro mandamento que Deus deu lá no Moisés, para Moisés ensinar no Monte Sinai, do primeiro até o 4, falava de Deus, falava de amar a Deus. Do quinto em diante, falava do homem, falava da natureza humana. Então, Jesus se resume no Novo Testamento, os 10 mandamentos, os 2 maiores, porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não farás para ti imagem e escultura, que está lá no segundo mandamento, você não usarás o nome dele em qualquer lugar, como diz o terceiro mandamento, você vai lá, não matarás, como diz, não furtarás, não adulterarás, como está no 6º, 7º mandamento, 8º mandamento, ou seja, há uma promessa de Deus aí. Jesus, lá atrás, ele une tudo e diz assim, eu vou resumir para você entender, ama o teu Deus de todo o teu coração, ponto. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou fazer com muitas coisas que nós temos feito nos dias de hoje. Mas o que eu noto aqui nesse limiar da palavra do Senhor, quando Deus escreve nas tábuas, Deus dá um decreto ao homem, Deus dá uma ordem ao homem, para que ele tenha um caráter valorizado, para que ele tenha um caráter puro, para que ele tenha um caráter não corrompido, que ele não venha se corromper com as coisas desse mundo, que ele não venha se corromper com as coisas erradas. Mas infelizmente, o inimigo da nossa vida, ele fica tentando, e quando Moisés desce, a primeira coisa que Moisés desceu, quando estava com as tábuas da lei na mão, ele depara com o povo fazendo um bezerro de ouro e adorando a um bezerro. Moisés se levantou com uma ira terrível, porque Deus deu uma lei para Moisés, Deus deu para Moisés como o povo deveria andar, o caráter do povo, como o povo deveria ser conduzido na face da terra. De repente, quando Moisés desce, ele apanha o povo, já errando no segundo mandamento: não farás para ti imagem, escultura, nem semelhança do que está nos céus e na terra. Ele começou com uma ira muito grande, ele quebrou as tábuas. Ou seja, ali aparentemente parece que foi anulada uma promessa. Não, porque o próprio Deus depois diz assim: eu entendo a tua ira, Moisés, só que o primeiro eu forjei com a minha mão, o primeiro eu preparei as tábuas, agora tu vai e prepara outras tábuas igual a essa de pedra. Vai ter que sofrer um pouquinho, porque vai ter que lapidar essas pedras, e você sobe no monte de novo. E quando você subir no monte de novo, eu vou escrever de novo com as minhas mãos. Não vou alterar nada, não vou aumentar nada e nem vou diminuir nada. Vou continuar no meu decreto sobre o meu povo. Ou seja, a Bíblia diz para nós que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Deus, por mais que o homem peque, por mais que o homem falhe, que quebre os mandamentos de Deus, que quebre a promessa de Deus, Deus vai lá e renova e fala assim: eu tenho uma aliança com o meu povo, e eu não vou abrir mão dessa aliança. Sobe de novo, Moisés, mas a aliança está com o meu povo vai ter um caráter não corrompido, mas vai ter um caráter na minha presença, transformado, qualificado como servo. E nós se perdemos ao decorrer, depois disso esse povo deu tanto trabalho para Moisés, ao ponto de subir ao monte de novo, e Deus disse assim: eu não vou com esse povo não, eu vou mandar um anjo, manda o meu anjo aí, eu não vou subir com o povo, porque Deus acompanhava eles, eu não vou subir não, deixa. Aí Moisés fala assim para Deus: não, ou o Senhor sobe comigo, eu não quero o anjo do Senhor, eu quero a tua presença.
E é este ponto que eu quero que você entenda nessa mensagem. A presença de Deus para Moisés era tudo. Eu te pergunto nessa noite, o que é a presença de Deus para você? É um simples livro escrito? Não. Porque isso aqui não é só um livro escrito que nós olhamos com os nossos olhos fisicamente, material. Nós vemos um livro escrito, inspirado por Deus, mas quando nós lemos ele, abrimos o nosso coração, ele é a palavra de Deus viva aqui na terra. E Deus quer fazer algo na minha vida hoje, Deus quer fazer na sua vida hoje. Deus tem buscado nos últimos tempos um povo que adora Ele em espírito e em verdade. Deus não tem mais tempo, a humanidade não tem mais tempo. Deus não quer perder mais tempo, que o povo continue se corrompendo, perdendo os seus caráteres. Não dá. Mas aí, esse tratar de perder caráter, de esquecer os mandamentos, o homem sempre tem feito. E aí tem um segundo ponto que está... A segunda vez que Deus escreve na terra, foi ministrado aqui na quinta-feira pelo pastor Armando, está no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1 em seguir. Quando Deus escreve na parede com o seu dedo, é o segundo manifestar da mão de Deus aqui na terra. Ali havia um rei, o rei babilônico, Belsazar, neto de Nabucodonosor. Esse rei começa a se reunir com seus amigos do reino, e pega utensílios consagrados a Deus, e começa a beber e se embriagar, a estar no meio das meretrizes, das prostitutas do reino. E aí desperta a ira de Deus, e Deus se levanta e diz assim: espera aí, não dá para brincar, não dá para brincar com aquilo que é ungido de Deus, aquilo que é separado por Deus. Eu quero dizer para você, há um tempo novo para a minha vida a partir de hoje. Deus não quer mais que você seja instrumento nas mãos do diabo. Deus deu um decreto com a sua própria mão para a tua vida. Deus assinou com a sua letra, com o seu DNA, além de te fazer no começo de tudo, marcar uma história com a sua marca, nas nossas vidas com o seu DNA. Agora o próprio Deus escreve com as tuas mãos, dando um decreto, para que o povo dele receba uma eternidade, para que o povo dele seja liberto, para que o povo dele tenha algo, uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. Mas aí o povo se corrompe, o povo deixa que as coisas entrem, e aí Deus brada do céu. Estava escrito em aramaico naquela parede: Neme, Neme, Tecal, Parsim. Neme, Neme, Tecal, Parsim, escrito em hebraico. O que quer dizer isso, pastor? Pesado fosse o teu reino, Neme, Neme. Olhado fosse o teu reino, dividido fosse o teu reino. Tekel, pesado e achado fora da medida. Parsim, e retirado e colocado a outro. Ou seja, foi o último reinado desse, foi o último rei babilônico, Belsazar, foi morto logo depois, porque despertou a ira de Deus. Agora eu quero trazer este segundo traço de Deus, quando Deus escreve aqui na terra, escreveu na parede daquele lugar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide você com ninguém. Deus é um Deus que te ama. Deus é um Deus que entregou o seu próprio Filho para que você tenha vida e vida em abundância. O meu Deus, o teu Deus, estabeleceu marcos nos céus e na terra. A primeira vez ele escreve, estabelecendo um decreto de vitória, de bênção para o seu povo. Quando nós olhamos as leis, estudamos as leis, nós vemos que ali é uma conduta, é como nós devemos nos portar aqui nessa terra. E se nós portarmos desse jeito, nós abrimos um campo de uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. E quando nós temos uma intimidade com Ele, nós atraímos a glória dele sobre as nossas vidas. E agora Deus fala que aquilo que foi consagrado para Deus não pode ser usado pelas trevas. E eu quero dizer algo para você muito profundo nessa noite. Você é um objeto de Deus aqui nessa terra. Você é um vaso nas mãos de Deus aqui nessa terra. Não dá para habitar em você nada imundo. Não dá para se deitar em você nada imundo. Não dá para se colocar nada imundo em você. Por quê? Porque você foi comprado com o preço de sangue de Jesus Cristo, um preço de Calvário. Tu é preciosidade, amado. O que é mais precioso? Os castiçais, as taças que usavam para o templo de Deus.
que foram colocadas bebidas, foram colocadas coisas ruins. Deus se irou, imagina você. Deus não divide aquilo que Ele tem para você com ninguém. O que Deus preparou para você é para você e para mais ninguém. Há uma promessa escrita pelo dedo de Deus sobre a tua vida. E quando nós estamos andando ou permitindo que as coisas ruins desse mundo entrem sobre nós, nós atraímos uma ira de Deus. Nós atraímos uma ira de destruição de Deus. E aí o próprio Deus que escreveu uma sentença de bênção para nós, Ele escreveu sobre aquele rei uma sentença de morte, de destruição, porque estava usando as coisas de Deus erradamente. Você está usando a sua vida de que maneira? Como que você está se usando na presença de Deus? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, para adorar a Ele em espírito e em verdade. O teu corpo é templo do Espírito Santo. A tua vida não pertence a você, mas sim a um Deus vivo e verdadeiro. Como você está usando os seus olhos, a tua boca, o teu ouvido? Você tem muito mais valor que taças, que utensílios do templo, que você é a propriedade exclusiva, peculiar, escolhido a dedo por Deus. E Deus quer derramar sobre ti não porcarias deste mundo. Deus quer derramar sobre a tua vida a unção, poder, o azeite celestial, a glória celestial sobre a tua vida. Deus quer que nós experimentemos a graça dEle, o poder, os milagres, as maravilhas, os prodígios dEle. Deus quer que nós experimentemos o mundo espiritual, querido. O mundo espiritual está além, talvez, da nossa imaginação, dos nossos olhos. Não, o mundo espiritual, ele é totalizado, completado dentro de nós por um Deus todo-poderoso. Aí eu vejo a terceira vez, foi qual nós lemos essa noite. Há um costume em toda Israel, o povo judeu, como nós já lemos, a mulher que era pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. Ali eu vejo algo que o inimigo deve ter falado assim: agora eu peguei Jesus Cristo, agora eu coloquei ele de canto, como que ele vai resolver essa charada, como que ele vai resolver essa incógnita agora, porque como judeu, como rabino, ele tinha que apedrejar aquela mulher, porque era judeu e Jesus não deixou de descumprir nenhum mandamento judaico. Mas como Senhor, o dono da graça, o dono do amor, tinha um amor por aquela mulher, por uma salvação para aquela mulher. E agora esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, que a Bíblia diz que Ele é filho de um Deus vivo, e a Bíblia diz que o Pai se completa nele, e Ele se completa no Pai, pela Trindade, eles são um só, e ao mesmo tempo são duas pessoas. Agora o Filho, o Deus Filho aqui na terra, perante toda essa circunstância, Ele volta a escrever de novo. Olha a mão de Deus de novo escrevendo. A primeira deu um decreto com uma vitória para o povo dele. A primeira lei deu um decreto de caráter para mim e para você. A segunda vez que Deus escreve, tem uma sentença abominável de destruição para aqueles que usam as coisas do tempo santificado ao Senhor para as coisas que não são. E eu disse que você é alguém santificado para Deus aqui nessa terra, porque Cristo se derramou por você, por mim. Agora na terceira vez pega uma mulher prostituta, cheia de pecado, cheia de erro, condenada para a morte. Aí Jesus, talvez eu vou conjecturar, o inimigo pode ter falado assim: agora eu peguei Jesus, né? Ele vai ter que apedrejar essa mulher, mas se ele apedrejar, ele vai negar que ele é Cristo, que ele é um amor próprio, um amor puro nessa terra. Jesus não desrespeitou nenhuma das duas leis. Ele diz assim: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Pelo costume judaico, para que a pessoa seja apedrejada, tinha que ter o acusador e mais uma testemunha. A única testemunha que ficou lá foi Jesus Cristo. O acusador foi embora, todo mundo foi embora. Aquele que não tinha nenhum pecado, que tinha o direito de tirar a primeira pedra, ele não descumpriu os mandamentos, ele ficou lá para tirar a primeira pedra. Mas segundo o costume judaico, se não houvesse acusador, nem ele o ia acusar. E aí ele resplandeceu a sua graça, o seu amor, disse: olha, vai mulher e não peques mais. Mas quando Jesus é apanhado nessa circunstância, o inimigo acha que esnucar ele, os fariseus achou: agora vamos pegar Jesus. Ele estava escrevendo na terra, na areia. Eu não sei o que ele estava escrevendo, a Bíblia não fala o que ele estava escrevendo, mas com certeza ele estava escrevendo: o Pai decretou uma aliança,
O Pai pune aqueles que usam o corpo, a glória aqui, um lugar da habitação. O Pai pune porque o Pai não gosta de pecado. Aqueles que usam o corpo, o teu corpo, para coisas que não provém de Deus, as coisas do templo que vem de Deus. E agora o próprio Cristo, que é a graça, sela a promessa. O Pai deu um decreto. O Pai deu uma sentença de morte para aqueles que são abominação aos olhos dele. Mas eu sou coberto da graça, e eu vim para dar vida e vida com abundância. Aí ele vem e libera sobre mim, sobre você, algo muito forte. Ele libera uma graça poderosa de perdão, de renovo, de uma nova chance. Aí pela graça de Jesus, é a terceira vez que Deus se manifesta, tocando, escrevendo aqui nessa terra. E a terceira vez ele diz assim: eu vou conjecturar. A Bíblia não diz, não tem nenhum livro teológico que possa dizer, mas eu vou dizer eu, Delton, creio eu que Jesus devia estar escrevendo assim: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Em minha graça, em minha vida, em minha misericórdia, em minha extensão do meu Pai, em minha extensão do Deus Todo-Poderoso, em mim há um decreto para se cumprir. Jesus Cristo veio para marcar a minha história, a sua história, daquilo que o Deus Todo-Poderoso escreveu nas tábuas. Ele diz assim: eu vim para cumprir, eu não vim para desrespeitar, eu vim para selar, mas eu vim com bálsamo novo, eu vim com refrigério, eu vim para abolir o pecado, para destruir o pecado. E há uma história aqui no meio de tudo isso que acontece. Olha o que o Espírito Santo fala no meu coração. O pecado sempre rodeia nós. O diabo é burro, ele sempre tem as mesmas colocações. Desde que o mundo é mundo, ele continua com as mesmas artimanhas. Ele não mudou. Sabe por que ele não mudou? Porque ele não presta. Não mudou porque ele não cria nada. Quem criou foi Deus. Deus é o único que pode criar coisas novas. O diabo não cria nada, ele continua na mesma, mas usa as mesmas ferramentas. Talvez de maneiras diferentes, mas as mesmas ferramentas. E o objetivo do inimigo é o que? Te cortar. Você, como uma árvore frondosa, é te cortar, te deixar morto, te deixar estirado no chão. Por várias maneiras o diabo vem, quer cortar o teu crescimento, quer cortar para que você não dê frutos, quer cortar para que você não produza, quer cortar para que você não cresça. Mas entenda uma coisa: primeiramente, uma árvore, antes de ela crescer para cima, a posição maior de uma árvore não é em cima, é embaixo. A árvore primeiro ela cresce para baixo. A árvore primeiro ela cria raízes, primeiro ela desce, para depois virar uma árvore frondosa. E sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo uma intimidade com Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso escreveu com o seu dedo nas tábuas para produzir um decreto de uma aliança para comigo, com você, para ter liberdade, para você chegar diante do Santo dos Santos. O pecado roubou, o pecado matou, o pecado te cortou. Talvez você está aqui hoje como aquela árvore que diz a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7 em diante, que diz: ao cheiro das águas, a árvore cortada, ela florescerá. Já viu uma árvore cortada? Um fogo pode queimar uma plantação toda. Você não vai ver mais o caule da árvore, você não vai ver mais os galhos da árvore, você não vai ver mais as folhas da árvore, você não vai ver mais os frutos da árvore. É assim que o diabo quer nos anular, nos tirar aquilo que foi liberado para nós. Mas Jesus vem de novo, escreve com o dedo do próprio Deus e diz assim: eu marquei uma história lá no passado, e eu selo para cumprir essa história na sua vida. Não há inferno, não há se levante das trevas, não há pecado que vai roubar a promessa que Deus tem para você. Não vai. E quando você olha para a árvore cortada, você não vê mais o caule. Quem produz a força não é o caule da árvore, não é os troncos, não é a folha, não é o tamanho dela, mas é a raiz que ela tem. E a raiz, quando eu olho para a raiz, eu olho para um negócio de intimidade com Deus. Quanto mais eu desço, quanto mais eu busco, mais eu crio raízes fortes para virar uma árvore frondosa. Mas em meio à circunstância eu posso errar, eu posso falhar, e a árvore é cortada.
mas há um Cristo, há um soberano. Segundo nosso Deus, que é um Deus justo, errou, falhou, cortou, acabou, como ele escreveu lá em Belsazar: pesado fosse o teu reino, cortado e lançado fora. Olha o que o Espírito Santo fala no meu coração. Mas o mesmo Deus que pesou o pecado, para que a humanidade não morresse, Ele enviou o seu Filho, não para dizer assim: agora pode pecar porque eu vou dar um jeitinho. Não, Ele lançou o seu Filho para anular o pecado. Mas olha o mistério que o Espírito Santo está falando no meu coração nesse exato momento. Eu vou voltar na árvore. O mesmo Cristo, meu Deus, olha essa revelação dos céus. Preste bem atenção, que você nunca mais vai esquecer disso. O próprio Cristo naquela cruz do Calvário, Ele levou tudo que tinha e não prestava de mim, você, lá naquela cruz, até o ponto de dizer: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, em hebraico, por que me desamparastes? Naquele momento o pecado que havia em Jesus por causa dos meus pecados fez separação dele e do Pai, só naquele instante. Mas quando ele disse ao Pai: está tudo consumado, a aliança foi estabelecida, porque ele pegou o meu pecado, o teu pecado, e lançou fora. Mas olha uma coisa, Jesus quando morreu, Ele não subiu ao céu, Ele subiu ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Presta atenção no que eu vou dizer agora, presta atenção, é muito forte isso. O próprio Cristo não quebrou aquilo que Ele tinha selado, o que Ele escreveu no livro de Jó: como a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará. Quando eu comecei a ler isso, comecei a entender um mistério muito profundo. As árvores, elas têm profundezas para ficar grande. O próprio Cristo disse uma coisa para Pedro: olha, tu és Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei essa igreja, porque as armadilhas das trevas do inferno não prevalecerão com a igreja de Deus, não prevalecerão com a igreja do Senhor. Cristo dizia assim que Ele era o templo, em 3 dias ia ser destruído, ia ser reedificado de novo. Achava que era o templo de Salomão. Não, era Ele ia ser destruído, mas em 3 dias ia ser edificado novamente. Sabe que eu entendo uma coisa? A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Jesus Cristo, quando Ele sofreu a morte de cruz, Ele foi à profundeza no Hades, foi lá no inferno. Ou seja, o próprio Cristo, para estabelecer os marcos da igreja dele aqui na terra, Ele desceu como uma raiz profunda. Ele foi lá no inferno e anunciou para aqueles que não conheciam: eu sou o Messias, eu sou o Filho vivo do Deus Altíssimo, eu sou o que era, o que é e o que há de vir. Eu sou o início, eu sou o princípio, sou o fim. Eu marco a história, eu abro as portas. Aquilo que o inferno achou que não tinha jeito. Quando nós falamos disso, nós achamos que o diabo vai se levantar contra a igreja vai passar o escapinho nos últimos minutos. Não, essa palavra é mal interpretada por muitos pregadores, mas essa palavra, segundo a Bíblia Sagrada, ela diz assim: que eu e você em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ou seja, nós não devemos temer medo das trevas, nem do diabo e nem do exército dele inteiro. Quem tem que ter medo é o inferno, porque diz assim: as portas do inferno não prevalecerão com a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Cristo, para edificar a igreja que há 2016 anos continua firme, continua crescendo, continua caminhando, não parou até hoje e não vai parar. Era como para nós investirmos tudo que entra aqui nessa igreja, ficarmos uma bela igreja. Nós vamos chegar, mas eu não posso esquecer o ID do Senhor Jesus Cristo. A cada bairro precisa ouvir do amor de Deus. Eu fui pregar no Nova Esperança, tinha mais ou menos umas 200 pessoas que eu não conhecia.
Muitas delas estavam no mundo, perdidas, mas abriu uma igreja lá para que o nome do Senhor fosse edificado. Eu não posso pensar com os olhos da minha carne, mesquinhamente. Eu tenho que pensar naquilo, ide do Senhor Jesus Cristo, ide, edificai, ide e fazei, ide e precai, ide e anunciai. Um certo momento eu disse assim: Deus, eu não aguento tanta, como um homem, eu não aguento tanta igreja para tomar conta. Deus disse: isso é pouco. Hoje no almoço Deus usou um pastor lá do Rio de Janeiro para falar comigo. Eu disse assim: viu, tu está achando que é isso? Deus tem milhares, e você não vai parar não. Sabe por quê? Eu não abro igreja para mim, porque eu não recebo da igreja para isso. Nós abrimos igreja para que o nome do Senhor seja edificado, estabelecido o marco do Senhor aqui na terra. Cristo Jesus desceu à profundeza, ou seja, criou raízes. Eu vou para o fundo. Foi lá no inferno, no Hades, anunciou as boas novas. O diabão estava achando que ganhei, venci. Jesus acabou. Não, daqui a pouquinho entra a luz onde há trevas. Jesus desce nas suas raízes, vai lá no fundo, vence a morte. E quando ele ressurgiu, começou a edificação da árvore de novo sobre a terra. Tanto é que a Bíblia diz que nós somos, Jesus é a árvore, é a videira, e nós somos os ramos que estamos ligados no Pai. O Pai teve que descer, o Filho teve que descer a profundeza, criou raiz para que a igreja do Senhor hoje fosse forte sobre a face da terra. E aí eu volto nessa palavra. O mesmo Deus que estabeleceu a igreja no princípio, os mandamentos, o mesmo Deus que escreve com o seu dedo para selar uma sentença em Beltesazar, Ele usa o mesmo Deus Filho agora, escrevendo na areia, eu não sei o que, mas eu entendo que ali Ele escreveu a minha liberdade, o meu perdão, ali Ele selou a minha promessa, ali Ele selou a marca de minha vida. Vai, mulher, não peque mais. As 3 vezes que Deus escreve na terra. Vou voltar na árvore. Como Cristo desceu e Ele ressurgiu, cresceu de novo, foi ao céu, começou a crescer. Essa a minha vida, é a sua vida. Parece que nós entramos nesse lugar hoje cortados, e olha como acontece. O inimigo até começa a zombar, e está cortado, hein? Parece que o inferno manda até demoninho lá para dizer para você, usa até demônio de própria casa, da própria família. Ei, acabou, hein? E aí, agora, o que você faz no meio de uma situação dessa? Está cortada, não tem mais caule, não tem mais flores, não tem mais folhas, não tem. Olha para o tronco, só está aquele tronco podre, mas aquele tronco, o diabo esquece que tem raízes. A raiz é você na presença de Deus, filho. Porque o meio ao problema, o meio à dificuldade, o crente lembra que aonde ele está alicerçado, a terra que ele foi plantado, é a terra que o Cristo plantou. Você tem raiz, aí você começa a clamar, aí você começa a exaltar, aí você começa a pedir, aí você entra no mistério com Deus. Está doendo, está difícil, está cortado, acabou tudo, não tem mais jeito, não tem para o diabo, mas ao cheiro das águas brotará. Sabe o que é isso? Que diz no livro de Jó. Jó perdeu tudo, estava lá embaixo, perdeu família, perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo, estava doente, mas o diabo esqueceu que Jó tinha raiz no trono da glória. Nu eu vim, nu eu posso voltar. Sabe aquele hino que toca por aí direto? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Deus quer que você entre nesse mistério, filho. Deus quer que você entre nesse mistério, filho. Deus tem me cobrado ultimamente, nos últimos cultos nós temos pregado, viu? Você vem em busca de milagre, você vem no lugar errado.
Por quê, pastor? A igreja é lugar de milagre? Não, o milagre já foi dado para você em Cristo Jesus. A igreja é lugar de adoração, a igreja é lugar de busca, é lugar de você chorar nos pés de Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o rio que corre do trono de Deus. O profeta Eliseu, quando manda o Acabe, quando diz a Acabe: ó, vai, corre, foge aí, porque vai vir chuva. Havia uma pequena mão, como a mão de um homem, e veio chuva. As águas simbolizam a presença do Espírito, a presença de Deus. Sabe uma coisa que você vai conseguir florescer de novo, virar uma árvore frondosa e dar frutos, ser abençoado nessa terra, da sua copa fazer sombra para as pessoas, quando você entender que você precisa de Cristo para que mude toda a história da sua vida. Ao cheiro das águas brotará, ao cheiro da presença de Cristo brotará. Ei, você não é um utensílio qualquer para ficar sendo usado na mão de Belsassar. Belsassar simboliza as trevas desse mundo. Você não é qualquer um para ser usado na mão do diabo. A tua vista, o teu ouvido, a tua boca, você foi criado à imagem e semelhança de um Deus vivo e verdadeiro. Deus te criou para ser um utensílio, para adorar a Ele em espírito e em verdade, para clamar a Ele e Ele responder, porque o nosso Deus tem boca e fala, tem olhos e vê, tem ouvido e ouve. Nosso Deus não está no madeiro pregado, Ele ressuscitou. E eu quero que você entenda nessa noite uma coisa: eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Só tem um jeito de ser abençoado nessa terra: é ir para o colo do Pai, é ir para a presença. Só tem um jeito de receber: é se entregando a Ele totalmente, é se rendendo a Ele de todo o teu eu, dizendo: olha, nós criamos pecadinhos domésticos, pecadinhos, animaizinhos de estimação. O pecado acaba virando nosso animal de estimação. Deus não quer que o pecado seja o seu animalzinho de estimação. Deus quer que o pecado seja abominação aos teus olhos. Aquilo que te separa do amor de Deus, aquilo que te separa da graça, o Senhor transforma hoje, se você quiser, em bênção para você chegar até diante do trono. Tem uma coisa que vai mudar a tua vida hoje: é você entender que você não precisa do milagre, porque o milagre já é seu. Você precisa da presença, você precisa da graça. Você precisa, pode estar cortado, pode estar podre, mas há uma raiz, e ao cheiro das águas. Olha para as plantações, olha para um pasto. Nessa época do ano você vê o pasto muito seco, e vocês vê até que às vezes algumas pessoas tacam alguma coisa que queima o pasto, e você vê aquele pasto todo queimado, preto, e agora não tem mais jeito. Mas a primeira chuva que dá, o que acontece? Começa a brotar um pasto verdinho, coisa linda. Sabe o que é isso? É a presença de Deus na sua vida. Ao cheiro das águas, essa noite neste lugar vai brotar em você algo novo, vai brotar em você uma história nova, vai brotar em você uma casa nova. Não se preocupe com aquilo que está te intimidando nesse mundo, não se preocupe com aquilo que está tentando te parar, te cortar. Continue olhando para o alto, de onde vem o teu socorro, e o socorro vem do Senhor. Continue olhando para Ele, porque só Ele pode mudar a tua história, e só vai a Ele aquele que tem intimidade, só vai a Ele quem volta aos princípios, só vem a Ele aquele que tem a Deus como seu único e suficiente Salvador. Primeiro mandamento por graça: amarás o teu Deus como a ti mesmo, e depois ao teu próximo, amando o teu próximo, respeitando o teu próximo. Reúne-se os 10 mandamentos. Deus tem uma promessa para mim e para você nessa noite, e eu te chamo para adorar a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero que você se entregue a Ele nessa noite. Eu te convido a ficar de pé.
nessa noite. Teu amor é pra sempre. Deixa a água de Deus cair sobre a tua vida, sobre a tua história. Deixa Ele cair sobre o teu sonho. Acabaram com o teu sonho, acabaram com a tua história. Eu não vim aqui para prometer, receba um sonho novo, receba uma história nova, não. Isso já é seu, filho. A bênção já é sua, a vitória já é sua. Eu quero que você venha essa noite para adorar a Ele. Que posso dizer Adora Ele. Que tu és. Adora Ele. Adora Ele nessa noite. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. O teu amor é pra sempre. Tu és bom. Todo tempo és bom. Justiça está em ti. Talvez você não entendeu essa noite. Eu não era merecedor, você não era merecedor. Mas pela graça eu recebi. Pela graça você recebeu. Eu não vim aqui dizer para você: receba o milagre, receba a bênção, receba a cura, receba a vitória. Não, porque isso já é seu. Cristo já conquistou naquela cruz do Calvário. Eu vim aqui para você acordar, para você voltar a crescer de novo. Você tem raízes, você nasceu em Cristo Jesus. Você tem raízes. Cortar o teu sonho, cortar a tua história, cortar o teu chamado ministerial, olha aí, cortar os teus planos, mas Jesus está restaurando ele hoje. Jesus está derramando água do céu hoje, e você vai brotar ao cheiro das águas, você vai brotar, e eu quero que você adore esse hino que vai ser cantado agora, de todo o teu coração. Filho, não dá mais para não dá para viver mais sem uma adoração genuína, verdadeira, pura. Receba hoje essa adoração. Adore Ele. Adore Ele. Temos tanta sede de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede. Diga isso, Senhor. De ti, de ti. Deus vai restaurar o seu casamento, tua casa, teu sonho. Sabe por quê? Estava cortado, estava acabado, mas a adoração atrai a presença dele sobre você. Nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. Diga isso a Ele, adora Ele. Só Jesus. Não perca tempo nessa noite, Só filho. Jesus. Adora Ele. Você veio para adorar, não para conversar, não para bater papo, não num clube social. Você veio para adorar Ele.